exército contra nós, contra a Inglaterra. E ela ficou quieta. Majestade, nós temos que nos movimentar, organizar os nossos exércitos, porque a Escócia está vindo contra nós. E a rainha Maria Tudor disse: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que todo o exército da Escócia. Ela sabia que a oração de um homem fiel, de uma mulher fiel a Deus, poderia mudar a história de toda aquela nação. E Jesus está escrevendo para uma igreja que não recebe repreensão. 2 igrejas não foram repreendidas por Jesus das 7. A segunda, Esmirna, e a sexta, Filadélfia, que nós lemos. E Jesus, ninguém conhece a igreja como ele. Talvez você, principalmente jovens, e agora, pastor Alain, irmãos, presbíteros, diáconos, cooperadores do Senhor Jesus. Nós vemos agora que vem uma mania das igrejas pretas. Camaçaria é febre agora. E agora estão pintando até fora das igrejas, igreja preta. Porque o argumento é que para que os irmãos se sintam mais à vontade, para poder buscar a Jesus. Até onde eu sei, o sangue de Jesus é suficiente. Até onde eu sei, o sangue de Jesus é mais que suficiente. Nós não precisamos de mediador. Jesus, ele é o único mediador. E agora virou mania, é placa preta, dentro é tudo preto, fora é tudo preto. Na hora do louvor apaga as luzes, fica tudo escuro. Nós precisamos entender que nós estamos nos últimos dias. E das sete igrejas, apenas 2 não são repreendidas por Jesus, não são alertadas, aconselhadas por Jesus. Porque Jesus, ele tem um verdadeiro diagnóstico da igreja. O cabeça da igreja não é o pastor. O cabeça da igreja não é o presbítero, não é o evangelista, não é o diácono, não é o cooperador, não é o auxiliar. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. E ninguém melhor do que ele para conhecer a sua igreja. E Jesus, conhecedor da igreja, sabendo o que é sua igreja, nas 7 cartas ele fala: eu conheço, eu sei o lugar em que tu habitas. Jesus está dizendo: eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão sofrendo. Jesus conhece tudo o que nós passamos, irmão e irmã. Não se engane. Jesus sabe de tudo que está acontecendo com você, sabe tudo que está acontecendo com a sua vida, mas não solta o barco, não solta o leme, não solta o remo, porque Jesus está no controle, ele está no comando, e mantém-se firme, porque o Senhor Jesus Cristo vai conceder vitória a você. Mas por enquanto você tem que passar pela prova dando glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor fala, no versículo 9, ele chama aqueles homens de sinagoga de Satanás, que estavam ali em Filadélfia. E diz desses homens que se declaram judeus e não são. E aqui você pode pensar que judeus e não são aquelas pessoas que queriam parecer com os judeus, com o povo de Israel, mas eles não eram, queriam ser iguais. Jesus está falando aqui de judeus verdadeiros. Mas Jesus diz que eles são sinagoga, eles são servos do diabo. E a igreja de Filadélfia tinha esses homens que estavam ali perseguindo a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja são aqueles que vivem pela fé como o crente Abraão. E aquela perseguição acabou por Jesus escrever para eles e dizer que eles eram sinagoga do diabo. E tem muitos cristãos nessa pós-modernidade, nesse século atual, querendo viver como judeu, querendo se tornar judeu, vivendo com aparatos, com técnicas, com argumentos judaicos. Pessoas que começam a oração no culto, falando oração em hebraico, com coisas de hebraico dentro de casa, coisa judaica dentro de casa. Apenas o sangue de Jesus é suficiente para mim e você. Nós não precisamos de mais nada. Jesus cumpriu a lei, Jesus venceu, Jesus é vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Apenas Jesus. Nós só precisamos dele. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça? A palavra graça porque nós não merecemos. Mas se nós estudarmos isso, além de onde vem a palavra graça, nós vamos entender por que é um favor imerecido. A palavra graça é uma palavra grega charis. E o que é charis? Quando o charis era usado? É quando um senhor tinha vários escravos.
E ele olhava para aquele escravo e ele dizia: escravo, vem cá, tu estás livre, pode ir. E o escravo ficava em agonia naquela época. Falava: mas meu senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Porque o senhor vai me despedir? Ou eu fiz alguma coisa de errado? Me fale, me chicoteie. Mas por que o senhor vai mandar eu embora? Como é que eu vou viver? O que é que vai acontecer comigo? Ele fala: não, pode ir. Mas meu senhor, eu preciso saber por que eu tenho que ir embora. Entenda, eu estou libertando você. Eu que estou dizendo, você pode ir, você a partir de agora é livre. E a graça é isso. Jesus nos libertou da escravidão do pecado sem nós merecermos. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nós não nos gloriemos diante dele. Ninguém pode olhar para Deus e dizer: aí Senhor, consegui, viu lá embaixo tudo que eu fiz? Ninguém pode fazer isso, pelo contrário, a gente tem que chegar lá em cima e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui salvo, remido e remida pelo sangue de Jesus, porque o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, me tirou daquele lamaçal de pecado, me tirou do álcool, me tirou do cigarro, me tirou da droga, o Senhor me tirou do adultério, me tirou de um mundo de pecado, Senhor, de fofocaria, e hoje eu sou salvo pelo sangue de Jesus. É a única coisa que nós podemos fazer. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens, e na sua tradução pode ter: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra conservar é agarrar com força. Com força. É você segurar com toda a força e dizer: você não vai levar. E você segura a sua salvação assim. O diabo quer tirar a sua salvação, você fala: eu não largo. O diabo quer tirar a salvação da sua família, você diz: eu não largo. Não vai levar. Quer tirar a salvação do seu marido, você diz: irmã, eu não vou deixar. Quer tirar a salvação de sua esposa, você diz: eu não vou deixar. É você agarrar com toda a força, agarra o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E é maravilhoso que quando Jesus fala para o apóstolo João a palavra ninguém, a palavra ninguém é uma palavra grega que significa não só pessoas, mas também objeto. Porque tem cristão por aí que está perdendo a fé por causa de objeto. Que quando está na prova, se houve alguém fazer uma campanha e dizer: olha, se você fizer isso, você vai conseguir o que você quer. E ali a salvação fica comprometida. Nós temos que passar pelo vale que Jesus nos colocou, firmes. Vocês têm que ser fiéis, jovens, ao Senhor, em toda a sua vida onde vocês estiverem. Na escola, no trabalho, não importa a perseguição, vocês precisam ser fiéis ao Senhor Jesus em qualquer circunstância. O diabo coloca pessoas na sua vida que você pensa que são bem, mas depois você descobre que é mal, e você fica muito triste com aquilo. É aquela namorada que você está esperando, é o namorado que você está esperando, que tanto está orando, e você pensa que é a bênção chegou, acabou a prova, agora é a bênção, mas depois você descobre que não é nada daquilo. Respeitem a opinião do pastor de vocês. Eu conheço um caso de uma irmã da nossa congregação lá, e essa irmã é uma irmã que queria muito se casar, ela queria muito um homem para poder compartilhar a sua vida com ela. E ela conseguiu esse homem e foi aconselhar-se com o nosso pastor, o pastor Edmilson, nosso pastor titular. E o pastor Edmilson disse assim: filha, não vá não, que não é esse. Ele fez um raio-x dos dois. Ele disse: você é assim, assim, não dá para ela. Você, irmã, é assim, 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 não dá para ele. Isso não vai dar certo. Mas ela, na ânsia de querer achar que foi, ela foi e casou com esse homem. Hoje os dois estão separados. O casamento não durou um mês. Um mês. Nós precisamos entender, irmãos, que a vida cristã, ela não é uma brincadeira. Que se nós não formos fiéis a Jesus, nos mínimos detalhes, a nossa fé é comprometida. Jesus diz: agarra o que tens. Agarra o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja ali em Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2:3. A igreja, ela estava ociosa, ela não queria mais trabalhar. Porque ela achava que Jesus já vinha naquele mês, naquele ano. Então eles simplesmente abandonam o trabalho. E quando eles estavam com fome,
Ele, eu vou na casa do pastor fulano, porque lá tem comida. Jesus está vindo mesmo, eu não preciso mais trabalhar. No outro dia, ele, ia para a casa do fulano. Vivendo uma perspectiva de fé que não existia, que não foi ensinada. E o apóstolo Paulo ensina a eles que a vinda do Senhor, antes precisa acontecer algumas coisas. E eles tinham que continuar sendo firmes, vivendo a vida comum, mas sendo fiéis. Agarrando o que tem, para que ninguém tome a coroa deles. Nós precisamos, irmãos e irmãs, sermos fiéis a Jesus e aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade é algo assim muito extensivo. Extensivo eu quero dizer que não é simples, mas também não é complicado. Jesus revela-se à mulher samaritana, ali em João capítulo 4. João, ele é o único apóstolo, o único discípulo que consegue ver e ouvir aquela conversação de Jesus com aquela mulher. Enquanto os 11 saem para comprar comida, João fica lá com Jesus, porque João não largava Jesus por absolutamente nada. Aos pés da cruz, João estava lá. Jesus está sendo julgado, João está lá. Nicodemo, de noite, João está lá. João consegue pegar as nuances e estar com Jesus em momentos que ninguém mais estava. E nós precisamos aprender a essa intimidade com Jesus. E Jesus diz para aquela mulher que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade é a grande questão. E aqui nós vemos dois públicos. A mulher samaritana adorava em espírito, mas não adorava em verdade. Os judeus adoravam em verdade, mas não adoravam em espírito. Jesus diz à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. O que nós aprendemos com isso? Que ela adorava um Deus que ele não conhecia. Porque o samaritano era uma mistura de judeu com outros povos. E o judeu rejeitava o samaritano. Não queria, não entendia ele como um povo da promessa. Mas o samaritano entendia que eles também eram o povo da promessa. Mas Jesus também vai dizer que os judeus adoravam em verdade, o Deus verdadeiro, no templo verdadeiro, no lugar verdadeiro que era em Jerusalém, mas não adoravam em espírito. O que é adorar em espírito? É adorar com fervor. Observe os 10 leprosos de Lucas 17. Quem é que volta para agradecer a Jesus pela cura dos 10? O samaritano. Porque ele sabia o que era adorar em espírito. Ele tinha um fervor. Dentro dele ele tinha um fervor. Você ainda tem um fervor do primeiro amor? Você ainda adora a Deus naquele dia que você se converteu, naquele período que a Bíblia chama de primeiro amor? Eu creio que Jesus hoje ele tem poder de restaurar esse primeiro amor em mim e em você. Eu creio que Jesus pode entrar com providência na nossa frieza espiritual. Ninguém te condena, eu não te condeno, o pastor Alan não te condena. Ninguém pode te condenar, o pastor presidente, ninguém te condena. Mas Jesus, ele sabe a nossa situação e ele tem poder de nos restaurar. Vocês, jovens do Senhor, como está a sua fé? Como é que está o seu fervor? Jesus tem poder de restaurar, entrar aí no seu interiorzinho e restaurar você para a glória dele. E aquela mulher samaritana, ela adorava em espírito com fervor, mas não era em verdade. O judeu seguia a lei de Moisés, era legalista, ia para o templo, orava, se dedicava. Mas não era algo em espírito, era algo legalista, morto, frio. Jesus não quer nenhum, nem quer outro. Ele quer que adoremos a Deus em espírito e em verdade. São os dois juntos, conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, sabendo o que Deus fez por mim e você, mas sendo fiéis ao Senhor, sendo fervorosos de espírito, sendo alguém que não abandona Jesus por nada. Pode tirar a tua casa, pode tirar o teu carro, pode tirar até a tua vida, mas Jesus ninguém pode tirar de você. Jesus é o bem mais precioso que você tem. E caminhando para o final, querido irmão e irmã, você tem agarrado o que você tem conservado o que você tem, porque muitos irmãos nossos morreram nos coliseus romanos, comidos vivos por leões, mas não negaram a sua fé. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está vindo.